Pai do Senhor, meus irmãos, trago para você neste dia uma mensagem abençoada da parte do Senhor, que vem falar acerca da predestinação, não de maneira complexa, mas de uma forma muito simples. E isso você vai ver o quanto vai falar com você, eu tenho certeza absoluta. Mas antes, eu quero pedir para você, meus irmãos, deixe o seu gostei nesse vídeo. Muitos irmãos estão assistindo os vídeos, mas não estão deixando o gostei lá, não estão dando like. É muito importante o seu like, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Deixe o seu like no vídeo, é muito importante. Amém, meus irmãos? Vamos para o vídeo agora? Meus irmãos, a palavra do Senhor ela vai falar em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 11 e versículo de número 12. Diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa palavra é uma palavra abençoada, meus irmãos, que Pedro está ensinando para a sua igreja, aquilo que a igreja deve fazer, a conduta da pessoa, do irmão, daquele que é crente, que é servo de Cristo Jesus. É a conduta em meio às acusações. Porém, como eu falei no tema desse vídeo, ele fala de predestinação e nós já vamos entrar rapidinho nesse tema, né? Eu quero dizer para você que essa mensagem ela foi ministrada no último culto de doutrina. E eu vou deixar para você, tem aqui o card para que você possa assistir a pregação completa, né? E é muito importante você assistir, que você vai estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, porque ali a gente destrincha toda a mensagem de 1 Pedro, capítulo de número 2, e a essência dele indo buscar desde o Antigo Testamento, né? Então, o que nós vemos? Que nós fomos separados, né? Quando Pedro ele fala de uma conduta que diante daqueles que não conhecem a Deus, eles vão glorificar o nome do Senhor através de nós, ele está falando dessa vida exemplar, ele está dizendo nada mais da nossa eleição, daquilo que nós fomos levantados, eleitos por Cristo Jesus. Olha o que fala a palavra do Senhor, né? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Você observa como Deus ele nos chamou para um propósito muito bem determinado, né? Em primeiro lugar, parece ser algo muito difícil, mas de fato não é. Quando Jesus ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, né, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ele está dizendo que nós devemos ser exemplo, né, em tudo. O apóstolo Paulo ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então nós devemos ser, em primeiro lugar, imitadores de Cristo em tudo e ter uma boa conduta, né, para a igreja, para todos aqueles que nos observam, porque nós somos observados o tempo inteiro, não é verdade? Olha o que fala, vou colocar aqui a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para você ver como Cristo nos separou, né? Ele nos predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo. Você e eu somos eleitos do Senhor, você e eu somos escolhidos de Deus. E como eleitos, escolhidos do Senhor antes da fundação do mundo, nós temos uma missão árdua, né? Uma missão pode ser árdua, pode, é verdade, ela é muito árdua, porém ela é recompensadora, porque o nosso destino final é estar na glória com Deus. O nosso destino final está na glória com o Senhor. Meus irmãos, vale a pena, meus irmãos, vale a pena, sabe, servir a Deus, vale a pena servir a Cristo, sabe, fazer a sua vontade. Por mais dificuldade que nós passamos, a palavra do Senhor diz que o sol que nasce para o justo, nasce para o ímpio, nasce para todos. Porém, no dia da visitação, como nós lemos, né, em 2 Pedro 11,
Perdão, 1 Pedro 2, versículo 11 e 12, né? Essa visitação é justamente o dia que Jesus ele vier buscar a sua igreja e nós teremos ali posta diante dele as nossas obras, aquilo que nós fizemos pela fé que nós temos nele, sabe? Vale a pena, meus irmãos. Por mais breve e momentânea dificuldade que nós passemos nesse mundo, vale a pena. Por isso que ele diz no versículo de número 11, como nós lemos, eu vou colocar de novo aqui para você ver, né? Ele fala: amados, peço a vocês como peregrinos e forasteiros que são. Ele tá nada mais, ele tá falando do que o nosso período de peregrinação nessa terra até o dia da vida de Jesus. Até o dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Nós somos peregrinos. Nesse tempo, nessa terra, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ser exemplo de cristão, exemplo de servos para todos aqueles, né, que estão nos observando. E ali mais irão seguir a Jesus por intermédio da nossa vida. Olha como isso é maravilhoso. Isso é para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vou colocar em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 14. Foi para isso que também Deus o chamou, mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você consegue observar, né? Por intermédio de Cristo e do nosso chamado, que ele daquilo que ele nos chamou, né? É exatamente isso que acontece. Nós vamos alcançar a glória eterna, nós vamos alcançar a presença eterna com o Senhor, né? E nós o veremos face a face. Amém, meus irmãos? Essa mensagem que eu quero deixar para você. Peço que você se alimente dela, medite, né? Medite em toda a passagem de 1 Pedro, capítulo de número 2, você vai ver como o apóstolo Pedro, ele nos exorta a ter uma vida exemplar em Cristo Jesus, né? Para que todos observem em nós a presença do Senhor. Amém? Quero pedir para você, meus irmãos, caso você não seja inscrito, se inscreva. Eu estou sempre trazendo temas importantes para você, né, importante para todo aquele que crê em Cristo Jesus, para abrir a nossa mente, o nosso entendimento como servos, né? Mas para que você receba isso, você precisa estar inscrito, tá? Se inscreva no canal e não se esqueça, ative o sino de notificações, tá? É importante para você ficar recebendo sempre novos vídeos que estão chegando. Amém? Que você fique na presença maravilhosa do Senhor.